não recusem, não abandonem, não larguem a confiança de vocês em Deus, pois esta confiança traz grande, volumosa recompensa, volumoso galardão. Porque vocês vão precisar dessa paciência, de paciência, para que, depois de tendo obedecido a palavra de Deus, tendo feito a vontade, ou feito o que Deus quer de cada um de nós alcancemos a promessa, o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. Versículo 37. Porque ainda falta um pouco de tempo, mas o que há de vir, virá. O que há de acontecer, o que Deus irá fazer, vai acontecer. E não tardará, por mais que aos nossos olhos humanos pareçam tardar. E por mais que para a gente pareça, para Deus no tempo dele, não tarda. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, sair da fé, largar a fé e voltar para trás, a minha alma não terá prazer nele, não tem prazer nele. Versículo 39. Mas nós não somos daqueles que se retiram, que largam, que voltam atrás, que recuam para a perdição, né? E fazendo isso, recuando, se perdem, recuando, se destroem. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma em Deus. Amém? Então nós somos desses que permanecem. O cristão, ele não vive sem fé e perseverança, persistência. Sem continuar acreditando em Deus, ele não suporta, ele não vence, ele não consegue continuar a caminhada nessa vida, nessa terra. Só vence quem acredita. Quem acredita sempre vence. Mas por que quem acredita sempre vence? Porque continua, porque persevera, porque não para. A fé é acreditar, é confiar, é esperar, crendo no domínio, no poder, na soberania de Deus, que nada sai do controle dele, e que ele criou, ele pode fazer. Então a fé é crer em Deus, e a perseverança, a persistência significa, na sua tradução, é se manter firme, constante no propósito, é não largar o propósito, não largar a ação que está fazendo, não largar a ideia que ele tem, que acredita, é não desistir diante dos obstáculos, diante das adversidades, das dificuldades. E a vida é assim, na vida é assim. Se você desistir na vida, você não alcança, você não consegue. E em Deus principalmente também é assim. Em Deus só perde quem desiste. Em Deus só perde quem para. Em Mateus 24 nós temos Jesus falando dos sinais, do final dos tempos. No final dos tempos vai ser assim. Quando estiver chegando o princípio das dores, vai ser assim. Vocês vão ouvir falar de guerra, de perseguição, de ódio, de escândalos, falsos profetas. Vocês vão ouvir falar de falsos mestres. E por quê? Porque vai se multiplicar a maldade das pessoas, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. E quando ele fala amor de muitos se esfriarão, está falando da igreja. Mas no versículo 13 ele fala lá, mas aquele que perseverar, aquele que continuar amando, praticando amor ao próximo nesse mundo caótico, continuar mantendo o testemunho e a obediência, porque o amor ao próximo é o mandamento, é a obediência. Então quando você pratica, você está praticando por obediência a Deus, não é nem por causa do próximo, é porque Deus mandou fazer, a gente faz, obedece. Então aquele que continuar fazendo, praticando a palavra de Deus até o fim, ou o fim que Jesus volta e busca, o fim que é o cumprimento da palavra, ou o fim dos seus dias, este será salvo. Então será salvo aquele que continuar, aquele que parar perde, aquele que desanimar, aquele que voltar atrás perde. O que desistir
a minha alma não terá alegria na vida dele. E a vida dele com certeza também não terá alegria. E como Deus não tem alegria na vida dele, porque ele desistiu, porque ele parou, ele não vai receber a recompensa de Deus. Ele não vai receber a promessa, porque ele não continuou. A promessa é para aqueles que continuam. Esses vão receber a recompensa para os que fizeram, chegaram até o fim. Os outros não vão receber. A vida eterna, o céu, é para aqueles que continuam em Deus todos os seus dias. Porque como termina é que conta. Eu fiz tudo certo, tudo bonitinho, mas no final eu vou lá e jogo tudo no chão. Montei tudo bonitinho, construí tudo bonitinho. Chega lá na frente eu jogo tudo fora. Não adiantou nada. Agora eu comecei chutando balde, joguei tudo errado e de repente falei, peraí, tá errado isso. Vou lá e organizo, vou lá e junto, vou lá e arrumo e deixo tudo bonitinho. Quem chegar no final fala assim, ó, que bonito, nem vai saber que eu joguei no chão, que eu tratei errado, porque eu consertei no final. Então por isso permanece, porque é no final é que vai fechar. Então é na saída é que vai vir um resultado, quando a gente sair desse mundo e para a glória de Deus. Então só perde quem desiste de orar. Quem desiste de confiar, de acreditar, de continuar lutando. Quem para de lutar é que perde a guerra. Aquele que continua lutando, uma hora ele sempre vence. Só perde quem desiste de se esforçar. Não está difícil, está cansativo, Quem desanima é que perde. Quem não desanima e continua fazendo, eu preciso, não, mas vai dar certo, ele continua fazendo, consegue, ele alcança. Quem desiste de caminhar é que nunca chega. Quem para de caminhar é que não chega. Quem continua fazendo, quem continua caminhando, está doendo, está caminhando, está devagar, está demorando, mas ele está indo, ele vai chegar. Você viu aquelas Olimpíadas, aquelas corridas, pessoal? Um já sai correndo lá na frente para ganhar o primeiro lugar. Aí passa 2 horas, está tudo vazio, não tem mais nada. De repente chega alguém caminhando devagar lá. Porque o propósito não era chegar em primeiro lugar e no reino do céu quem quiser ser o primeiro sirva a todos. Só perde a corrida quem não chegou, quem parou no meio do caminho. Quem conclui a carreira, guardei a fé, acabei a minha corrida, eu cheguei na linha da chegada, eu cheguei no céu, eu entrei, eu passei por ela, eu fui o último, não importa, os últimos serão os primeiros a ser recompensados, os primeiros a se alegrar, não quero nem saber, não importa se eu vou ser o último a entrar no céu, desde que eu entre antes que a porta feche, desde que eu não fique do lado de fora, eu vou usufruir do galardão, das recompensas, da bênção do céu. E no céu é assim. Não tenha pressa de chegar, porque muitos com pressa tropeçam, se cansam, desistem, se enfadam, criam tanto fardo que não conseguem mais caminhar. Jesus, o fardo dele é leve. Então ele fala, larga o que está te atrapalhando, mas continua. Muda o que você precisa de mudar, mas continua. Não para, sai de perto quem está te atrapalhando, tira de perto quem está te atrapalhando, contorna os obstáculos, ora mais, dá um jeito, mas não para, não desanima, não desiste. Já vi tantos empresários falidos, não sei quantas vezes. A maioria dos empresários de sucesso, eles já faliram não sei quantas vezes, mas eles não desistiram, eles voltaram a abrir outra empresa, mudaram de ramo, mas continuaram. E por isso venceram. Já vi não sei quantas pessoas que começaram a montar um negócio bacana, mas no 3º mês fechou a empresa. Na hora que ia começar a dar um retorno, na hora que ia começar a estabelecer a clientela, a pessoa desiste, nadou e morreu na praia. No Brasil tem muita empresa que fecha com poucos meses, porque o cara não planejou, não organizou e desistiu achando que não ia dar. Agora, se tivesse planejado, continuado, insistido, trabalhado, modificado, não deu certo esse, começa de novo, chega, vence. Então quem continua, uma hora vai chegar no céu, uma hora
Se não tiver pressa, vai ser vencedor, porque a persistência, a perseverança é que te faz, a constância, continuar é que te faz forte, é que te faz vencer. Então você lembra daquele ditado? Água mole, pedra dura. Mas ela tanto bate, tanto ela continua, ela nunca desiste, está sempre ali, que uma hora ela quebra, ela rompe a rocha, ela rompe o ferro não aguenta, oxida e faz um buraco, ela fura, ela passa. Porque ninguém vence a constância, por isso que a Bíblia fala da persistência, da perseverança. Ninguém vence. O diabo não vence a perseverança, ele vence muita gente é porque ele é perseverante, ele aprendeu a perseverar, a continuar. E a Bíblia fala: resistais o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai continuar vindo, você continua resistindo, ele continua fugindo, ele continua voltando, mas ele vai ter que continuar fugindo. E tem hora que até uma hora cansa, vou largar isso para lá porque está me dando trabalho, já ocupar de outro que vai cair, está caindo mais fácil, e desiste da gente por causa da perseverança. Ah, esse já entendeu que é perseverar, deixa eu voltar 10 anos depois, porque agora eu não vou conseguir nada com ele. Aí você ganha 10 anos de paz, porque você perseverou. Então nós temos que aprender a entender isso na nossa vida. Então nós temos aí Abraão. Abraão venceu mesmo contra a esperança. Quando tudo falava que ia dar errado, que não ia funcionar, que não ia dar certo, que não podia, não tinha solução, ele confiou que Deus podia fazer. E ele continuou. Noé, mesmo sem nunca ter visto chuva, ele continuou, acreditou e continuou lá quantos anos construindo no sol, buscando material e construindo uma arca. Tinha tudo para desacreditar que não ia chover, que não ia dar certo, mas ele não desistiu. Ah, mas ele tinha uma palavra de Deus. Beleza, mas Jó não tinha uma palavra. E Jó recebeu tanta dor, tanto sofrimento, tanta frustração. Ele tinha uma vida santa, ele era santo e só viu a dor, mas a dor não o fez desistir, não o fez desacreditar, não o fez parar, e por isso ele venceu. Por isso Deus o restituiu duas vezes mais, né? 10 vezes mais a recompensa dele, porque ele não desanimou. Mas e nós? Como está o nosso coração diante das lutas, dificuldades, diante do que acontece na nossa vida? Nós temos continuado crendo, confiando, esperando, buscando, louvando, adorando? Ou nós temos desanimado, desistido, parado de orar, enfraquecido das orações? Porque o diabo, quando você começa a orar, fazer um propósito, interceder por alguém, ele levanta para testar se você vai continuar. As coisas pioram, se você continua, você vence, mas se você olha a tempestade, você desanima, você para. Então a coisa está piorando, é que sua vitória está chegando, é hora de persistir. Então nós precisamos continuar sempre acreditando na Bíblia, como a palavra de Deus, fazendo o bem, ajudando quem nós podemos, obedecendo os ensinamentos, sem cessar, todos os dias, todos os momentos. E não podemos ser crentes no automático, porque tem pessoas que entram no automático e perdem o controle. Nós temos que controlar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, até mesmo para não entrar nesse automático. Ser crente por ser crente por costume, ser crente porque já está lá não sei quantos anos. Não. Nós continuamos vindo nos cultos toda semana, da quinta, domingo, porque nós amamos estar aqui. Não é por uma obrigação, não é por um compromisso, não é por um costume. Nós amamos estar aqui porque ouvimos a palavra e sabemos que Ele se faz presente. Então isso faz parte de nós. Nós temos o costume de vir, mas nós não vimos por costume. É porque é essência, é alimento, é a minha força, é o meu renovar da esperança. Então não podemos deixar no automático, porque muitos automáticos se perdem do caminho, se perdem na caminhada. Nós precisamos estar sempre revendo os conceitos e voltar onde caímos. Voltar no primeiro amor. Voltar a fazer as coisas de Deus por amor.
Voltar a fazer as coisas pelas pessoas? Por amor a Deus. Voltar a ajudar no reino? Por amor. Não olhando a recompensa dos homens, recompensas humanas, materiais, reconhecimento material. Não, por amor a Deus. Tudo que você vai fazer para a glória de Deus. Isso é voltar ao primeiro amor. É a essência é o amor. Tudo que você vai fazer. Pode ser dar a vida para os outros. Se não tiver amor, de nada vale. Não é o que diz lá no Coríntios? Então, nós precisamos voltar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desistido. Gálatas 6:9. Só não colhe quem desiste de plantar. Quem planta uma hora vai colher, porque quem faz germinar e dá o fruto é Deus. Mas nós temos que regar. Quem desiste de regar, de cuidar, não colhe um bom fruto. Quem protege, quem cerca, quem faz o seu trabalho, colhe um bom fruto. Por isso quem tem fé vence. Porque continua acreditando, continua fazendo, continua lutando. As dificuldades vêm, ele continua firme, está firme na rocha, está firme na palavra, está firme num Deus que não falha. Então ele continua insistindo, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele continua orando, porque sabe que Deus está ouvindo. Continua adorando, lendo a Bíblia, para aumentar a sua fé. A fé que vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, para continuar crescendo. Aí ele continua acreditando, vai dar certo. Não deu ainda, mas vai dar, está na mão de Deus. Eu já orei, já consagrei, já apresentei. Deus está no controle. Se não der certo desse jeito, Deus vai me mostrar uma outra forma. Deus vai me mostrar por que não deu certo. Eu vou entender que às vezes foi um crescimento, um aprendizado, para da próxima vez, com a experiência desse aqui que eu ganhei, eu vou vencer os próximos obstáculos, os próximos inimigos. Porque não se trata da gente, não se trata de mim, não sou eu quem faço, não é você quem faz, não é você que vence. É Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de alcançar, a esperança de vencer, a esperança de crescer, é Cristo em nós. É porque nós temos Cristo, nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Então por isso vai funcionar, por isso vai dar certo. Pode até não dar certo do jeito que eu gostaria, porque Ele sabe os planos que tem. Os pensamentos dele é mais alto do que o meu. Eu não entendo, eu não vejo lá na frente, Ele vê. Então tem coisas que parece estar dando errado agora, mas está dando certo na nossa vida. Nós precisamos continuar acreditando e confiando. Então quem tem fé, vence por quê? Porque se cair, levanta e tenta de novo, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não para. Ele recomeça. Se ele perdeu, ele se esforça mais, ele procura para tentar achar, ele compra de novo, ele paga o preço de novo e reconstrói, recomeça, mas ele não para. Então é na constância das suas orações, é na constância da sua fé, é na constância dos seus ensinamentos, é que você vai vencer. Quem para, quem desiste, mostra que só acreditava em Deus da boca para fora, não em verdade. Porque quem acredita em Deus de verdade não para. Mas quem desistiu é porque não acreditava que Deus é poderoso para fazer, que Deus está na sua vida, que Deus está no negócio. Então nós necessitamos de paciência. Perseverança é fruto de paciência. A paciência produz a perseverança na nossa vida. As duas trabalham juntos. Para a gente perseverar, a gente precisa de paciência, né? Porque necessitais da paciência, Hebreus 10:36, para que depois de havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos teus planos, não abra mão da sua família, dos seus amigos. Continue orando por eles, aconselhando, orientando. Tenha fé que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. E aquela pequena nuvem, você vai ver surgir dela uma grande tempestade. Porque para Deus não tem impossível. Não tem aquilo que Deus não possa fazer. Lucas 1:37. E nós somos de Deus, foi pago um alto preço pela nossa vida. E 1 João vai dizer, se somos de Deus, por isso já vencemos.
Já temos vencido o mundo, vencido o maligno, porque nós somos de Deus. E essa é a vitória que vence, né? A nossa fé em Deus, é continuar acreditando, é acreditar em Deus, que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, que se Ele não fizer, continua sendo Deus e tem um porquê, um para quê. Então Hebreus 10 vai dizer lá, que maior é o que está em nós do que está no mundo. Então quem crer nisso sabe que Deus vai à sua frente, preparando o caminho, trabalhando, sabe? Quem está fazendo para a glória de Deus, não para a glória de si mesmo, sabe que Deus vai vencer, derrubar os gigantes, porque estou indo contra eles em nome do Senhor dos Exércitos, para que a glória seja dele, não minha. Me humilho, me ponho no meu lugar e reconheço que sem Deus eu não sou nada, que sem Deus eu não consigo. E o que eu consegui sem Deus pode ser destruição da minha vida, porque há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final é de morte. Então, com Deus nós já vencemos. E por que nós vencemos? 2 Timóteo 1,7 vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, de fortaleza, de coragem. Parte para cima e vai, porque sabe quem está na sua vida do seu lado, quem está te direcionando, quem te deu uma palavra, quem te sustenta de pé é Deus. Então por isso que você fica de pé, porque você sabe que você não está de pé no ângulo, você está de pé em Deus, na palavra, você está firmado na rocha, a sua vida é santa, seu compromisso com Deus está em dia. Então você não teme o que vem sobre a sua casa, você não teme a tempestade, porque você sabe que quem guarda a sua casa é o Senhor. Josué 1,9, não te mandei eu então? Esforça-te, continua se esforçando, tenha bom ânimo, não te espante, não se assuste com o que possa vir. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem vai ter medo de seta noturna, de escuridão, de ter potestade ao meio-dia, de mandinga, de trabalho? Você não tem que ter medo. Se você está com Deus, maior que está em ti, e é Ele que te guarda, aonde quer que andares. E não é só hoje. Mateus 28:20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Pode ser o tempo dessa terra, pode ser o nosso. O meu tempo acabou. E aí? Então, chegou o dia da pessoa, Ele esteve comigo, estará comigo todos os dias, até a consumação dos tempos. Então não preciso ter medo, eu preciso continuar. Desanimou hoje? Levanta amanhã de novo. Não, hoje eu vou, hoje eu consigo, hoje vai dar certo, hoje é bom, Deus está comigo, vamos romper. Acredita, tenha fé. E aí os sinais de Deus vão seguir aquele que crê, aquele que está caminhando, que está avançando. Então continue lutando. Nossas batalhas só acabam quando nós vencemos ela aqui na terra, ou quando nós chegamos na glória. Se você não venceu aquilo contra o que você está lutando, e não acabou o seu tempo, você não chegou na glória, continua lutando, continua batalhando, continua se esforçando. Porque só acaba com a nossa vitória. Porque se Deus está conosco, o outro não pode ganhar, o mal não pode ganhar, as coisas ruins não pode ganhar, é só as coisas de Deus que vão ganhar. Então não ganhou ainda, mas as coisas de Deus não ganharam ainda, é só uma questão de tempo. Então continue crendo. Então não pare, só vamos vencer. E com Ele do nosso lado, não tem gigante que pare, não tem tempestade que pare, que te pare. Ele para a tempestade para que a gente continue. Ele derruba o gigante para que a gente continue. Então por isso nós precisamos continuar esforçando para fazer o nosso melhor todos os dias. Eu nunca vou ser perfeito. Lá na glória eu vou ser, mas para chegar lá, todos os dias eu preciso procurar fazer o meu melhor diante de Deus. O meu melhor hoje é melhor do que o de ontem, e o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, porque eu vou me esforçar mais. Eu aprendi hoje mais coisas, e amanhã eu vou estar melhor e vou fazer em Deus.
Então faça o seu melhor aonde você estiver, porque Deus está nos vendo o tempo todo. Ele está vendo todos os nossos tempos, colhendo as nossas lágrimas, vendo os nossos desafios, o nosso esforço, e no tempo certo, no tempo dele, Ele irá honrar cada oração, cada lágrima, cada esforço, cada sacrifício, cada renúncia que fizermos. Ele irá recompensar. Isaías 41:11 diz para nós: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aí Isaías 64 vai dizer lá, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu nem percebeu com os olhos um Deus que trabalhasse a favor daqueles que esperam nele. É Ele quem luta as nossas batalhas. É Ele que trabalha a nosso favor. Então não precisamos ter medo. Mas tem gente que acredita em Deus. Acredita que Deus cura, acredita que Deus faz milagre, mas na hora que você fala com ele que Deus vai restaurar o casamento, Deus restaura o casamento. Não tem jeito não. Ali já era, acabou. Na hora que você fala que Deus vai salvar, mudar o marido, mudar a esposa, não tem jeito não. Mudar o parente, aí ele desacredita. Na hora que você fala que Deus que Deus pode libertar as pessoas, que Deus pode libertar ele do vício, libertar ele do pecado, ele, não, isso é difícil demais, isso é muito complicado. Ele não acredita, ele fala que é difícil. Mas é porque ele não está querendo abrir mão, ele não está querendo fazer a parte dele. Porque depende mais da pessoa do que de Deus. Largar um vício precisa de uma iniciativa, precisa de uma postura. Restaurar um casamento precisa de mudança. Porque às vezes o errado sou eu, a mudança precisa começar em mim. E a pessoa não quer mudar. Então é mais fácil falar que não dá, que não crê, que não acredita. É mais fácil desistir. Porque aí eu não preciso fazer a minha parte. Aí eu não preciso me esforçar. Não é que a pessoa não acredita, é que ela não quer fazer a parte dela. É que ela não quer pagar o preço dela. É porque ela não quer esperar o agir de Deus. Então é mais fácil abrir mão do que se esforçar. Então a pessoa fala que ela desiste, ela desacredita, ela abre mão para não ter que pegar a cruz dela. Quem quer pegar a cruz? Ninguém quer. Mas Jesus falou para nós lá: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que não aceitar ser participante das aflições de Cristo dessa terra, ele foi afligido dessa terra. A gente tem que saber que vai ter os desafios. Tomar a nossa cruz é tomar a nossa responsabilidade, é tomar o nosso compromisso, é dar a cara a tapa, voltar a pedir perdão, mudar, reconhecer que errou. Nós precisamos fazer isso. Então, quem não tomar a tua cruz, quem não tomar essa atitude, quem não fizer isso, renunciar a si mesmo, não é digno de mim. Isso não é digno de Cristo, não é digno do céu, não é digno do galardão, da recompensa de Deus, e já está condenado, está se condenando em não aceitar, em não acreditar, em não buscar, em não fazer. Então não sejamos assim. Creia que Deus pode fazer, mas faça a sua parte para que os sinais de Deus apareçam na sua vida, para que você gere o resultado, gere o milagre através da sua fé, do seu ato de fé, em resposta ao seu ato, em resposta à sua fé, em resposta à sua iniciativa, em resposta à sua perseverança. Vocês lembram da mulher lá cananeia que veio para Jesus? Ela foi insistindo: não é digno que dê dos filhos, não, pode, sua filha está curada. A passagem do juiz Inigo, de tanto insistir, perseverar, continuar insistindo, a mulher obteve a vitória dela. Muito mais Deus fará a favor daqueles que acreditam nele, esperam nele, confiam, buscam nele. Esses receberão, esses viverão grandes coisas com Deus. Então que a nossa fé esteja no Senhor e que a nossa perseverança seja vista por todos até o fim dos nossos dias. Nos importa caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte.
Então nos importa não parar, nos importa chegar. Não importa quando, não importa, tem que chegar. Não importa como, se você chegou, você está vivo. Cheguei ferido, cheguei mancando, cheguei chorando. Se você chegou, você está vivo. Eu até brinco, pessoal, eu quero chegar bem rápido, mas nessa ordem: chegar bem e rápido. Se não der para chegar rápido, chegar bem. Se não der para chegar tão bem assim, chegar. Porque o importante é chegar. Porque na hora que você chegar no céu, você está bem demais, gente. Você vai estar bem demais. Chegando no paraíso, onde não há pranto, não há dor, não há choro, é só alegria, vitória, conquista. As momentâneas tribulações ficam passadas. E a eternidade é de maravilhas com Deus. Então persevere. Vá na sua pouca fé, que o Senhor será contigo. Continue. E a vitória lhe será dada em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Coloque sobre os seus pés. Pai amado e querido, obrigado pela Tua palavra que veio mais uma vez de encontro e confronto ao nosso coração, nos lembrando da necessidade de perseverar na fé, de guardar e proteger a nossa fé, para que nada abale, para que nada nos faça desistir, desanimar, para que nós venhamos alcançar, vencer, cumprir a nossa carreira, a nossa missão, concluir o nosso tempo nessa terra na Tua presença, sermos encontrados como as virgens prudentes, com as lâmpadas acesas, com azeite em reserva no nosso coração, porque na caminhada vamos perseverantes no Senhor. Que venhamos nós a cada dia nos alimentar nos cultos, nas reuniões, fortalecendo a nossa fé no ouvir e ouvir a Tua palavra, para que essa força do Teu Espírito venha nos ajudar a caminhar a cada dia, vencendo os obstáculos, os desafios, aprendendo e crescendo em espírito e verdade para a Tua glória, para que todos que olharem para nós vejam que o que nós fazemos em amor e fazemos porque o Senhor faz em nós através